Graça e paz a todos. O estudo de hoje é o eco da realidade. E o que é isso? Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por que muitos, mesmo começam, mas passa o tempo, deixa de acreditar, deixa de profetizar, né? Desanima, porque a realidade ela responde como eco, ela não é instantânea. Claro que aí vai depender do coração de cada um. De acordo com seu coração, a realidade que você deseja poderia ser instantânea, mas o nosso coração ele é endurecido. Então a realidade ela vai responder como um eco. Há um delay desde a fala até a realidade visível se apresentar, se manifestar. Entende? Até esse reflexo se fazer matéria na terceira dimensão. Então imagine assim, hoje o seu coração é pedra e ele precisa se tornar água. É uma comparação com o espírito, né? As escrituras sempre comparam o espírito com a água. Então seu coração é pedra e ele precisa se tornar água. A água, quando ela está realmente pura, né, e está calma, parada, ela reflete com facilidade. Mas a pedra não reflete nada. Então você precisa transformar seu coração, né, quebrar ele através da palavra. E quando você destruir esses padrões mentais, quando nós realmente conhecermos a Cristo, tivermos fé genuína, né, assim como ele disse, nada nos será impossível. Nada é literalmente nada. Se ele está falando que nada nos será impossível, né, e nós não conseguimos fazer isso, nem mesmo uma enfermidade em nós não conseguimos curar assim com essa facilidade, significa que nós somos incrédulos. Significa que nós não compreendemos a obra que foi feita no nosso espírito. Nós não compreendemos ainda o amor que o Pai tem por nós. Nós não compreendemos o que a gente recebeu quando confessamos que Cristo é o nosso Salvador, né? Então nós precisamos compreender essa verdade, que a obra já foi feita em nosso espírito, que tudo que a gente fala é uma semente, sabe? Que a nossa identidade espiritual é muito maior, muito mais elevada do que o nosso eu digital aqui na terceira dimensão, do que todos os nossos padrões mentais, sabe? Se nós estivermos no verbo realmente, aí nós vamos compreender, como está escrito lá, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Criador. Então vamos lá. A Bíblia deixa claro que a realidade material não é a origem, mas é resultado. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Princípio espiritual. O que é visível nasce do invisível. Antes de existir matéria, houve palavra. Deus não cria primeiro com as mãos, mas com a boca. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Palavra, processo e manifestação. Então, quando você está profetizando, está havendo um processo em sua alma, né? Tanto que a sua alma é o processador, nessa comparação com a linguagem de programação. Você profetiza, a sua alma processa a realidade e só depois a imagem na terceira dimensão aparece. Só que no meio dessa profetização vão ter padrões mentais, incredulidade, que vai sempre querer atrasar você. Então imagine que você está carregando a realidade. Tudo que você fala está carregando uma realidade, carregando. Quando você retorna para um padrão carnal, quando você retorna para palavras, pensamentos, emoções carnais, isso é bloqueado. Então a progressão desse carregamento da realidade verdadeira, ela é bloqueada, porque você retornou a um padrão carnal, né? E nós ficamos nesse pêndulo, carne e espírito, carne e espírito. É o pêndulo de Romanos, o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então você precisa se manter na profetização, se manter com a mente de Cristo, como ele fala, né? Que nós devemos ter a mente de Cristo para que essa realidade possa se manifestar. E você precisa ter a calma, a paciência e a perseverança, mesmo que você já tenha andado muito tempo profetizando e você não vê acontecer, mas você não deve andar por vista. Você precisa saber que a realidade de quem você ela já é real no espírito. Não é porque ela não se manifestou na matéria que ela não existe. Não é porque você, na visão humana, carnal, você não é vitorioso, que significa que você não é vitorioso em seu espírito. Muito pelo contrário, no espírito você é muito mais que vencedor, como está escrito, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Está escrito também que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Entende? Então, a, a ilusão da terceira dimensão, ela quer te impedir, né, de ter perseverança, porque você profetiza, mas não acontece logo. Profetiza, mas sempre retorna àquela realidade. Só que você precisa saber que é um processo. Precisa saber que é uma quebra de padrões mentais. Isso não é fácil e também não é de uma hora para outra. Precisa haver toda uma construção. Precisa haver experiência. É um deserto, entende? Cada um vai ter seu próprio deserto, de acordo com o seu coração. A Escritura confirma a estrutura tripartida do ser humano, que seria corpo, alma e espírito, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Função de cada dimensão: espírito, origem; alma, processador, pensamentos, emoções, sentimentos, intelecto; corpo, holografia, manifestação visível na terceira dimensão. A alma é o campo onde a semente, ou seja, a palavra, cai. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. E tem algo interessante, né? Porque assim, aqui a gente fala que a realidade visível, ela vem da invisível. A gente fala que existe um processo antes da imagem se formar, existe um processo no mundo espiritual que vai criar essa imagem, né? Então, se você analisar, isso está em tudo. Até mesmo aqui, ó, quando você vai pegar esse celular aqui na sua mão, a ação de você mover sua mão para pegar o celular, houve um processo invisível no seu cérebro até isso acontecer. Claro que é muito rápido, é instantâneo, você não percebe, né? O pensamento é algo muito rápido. Mas existe houveram mensagens, né, trocadas entre neurônios, né, e enviou um sinal para que você pegasse o celular, fizesse o movimento e pegar o celular. Então esse processo foi invisível, mas ele se tornou visível quando a ação foi completada. Eu estou usando um exemplo aqui para você entender, sabe? Tentando deixar isso mais físico, que a gente entende o mundo assim, né? De forma física. Então, antes de haver a manifestação, existe um processo invisível, existe uma construção no mundo espiritual que é baseada em palavras, não é isso? Então, se a sua alma é o campo, se o campo estiver infértil, a realidade não vai, né? O fruto não vai ser gerado. O fruto não vai ser gerado. Lá em Gênesis, como castigo do pecado, né? Foi dito que Adão comeria do suor do seu rosto, né? E a terra agora produziria frutos e abrolhos. A terra se tornou infértil por causa disso. Então, se a nossa alma, nós comparamos ela com a terra, nossa alma também se tornou infértil. Por quê? Porque agora há pecado nela. A alma recebeu carne no Éden. Com o pecado, a alma recebeu carne. Entende? Então, a nossa alma também se tornou infértil. Então, nós precisamos transformar a alma, baseado no espírito, e trazer a realidade verdadeira. Entende? Então, se a sua alma, que é o campo, não estiver arado, não estiver preparado, né, para receber essa semente, como que essa semente vai subsistir? Como que ela vai permanecer? Como que ela vai crescer e gerar o fruto? Não há como. Então, por isso que precisa haver como eu posso dizer, um esvaziamento do ego, né? Mais de mim e menos de mim e mais do Criador, não é isso? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos cada dia mais para que realmente a realidade e a percepção verdadeira retorne, a percepção do ouvir. Nós temos que voltar a ouvir a voz, temos que voltar a perceber a realidade na essência, assim como era no Éden. Sempre foi assim, sempre foi pelo ouvir. Mas agora nos foi dada a visão mentirosa, que não revela a realidade, que não mostra a base de tudo. Não andamos por vista, temos que andar por fé, pela palavra. É isso que é repetido desde o início das Escrituras até o final. A lei da semeadura. A lei da semeadura ela está de Gênesis até Apocalipse, né? Produza, né, produza o fruto conforme a sua semente. Não está escrito assim lá em Gênesis? Desde sempre. Cristo ensina explicitamente que palavras são sementes. O semeador semeia a palavra. Marcos capítulo 4, versículo 14. A alma recebe semente de duas fontes, do Espírito, palavra de fé,
Da carne, palavra natural, medo, incredulidade. É quando você confirma a realidade baseado na visão, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, por exemplo, você está passando por enfermidade, você confirma ela. Você fala, eu estou doente, entende? Se seu filho é desobediente ou está tendo algum problema, você confirma a realidade. Meu filho é assim, assim, assim. Então você confirma, baseado na percepção da visão. Você não busca a fonte lá no espírito. Entende? Então você está pegando a informação que você vai criar sua realidade na terra seca, na holografia. Nós não estamos na porção seca, mas nós devemos buscar lá na fonte, na água viva. Tem até um versículo que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, né? Pois será como a árvore plantada junto às fontes, né? Que será como a árvore plantada junto às águas e estende suas raízes para as fontes. É algo assim que está escrito. Por quê? A sua base está sendo no espírito. Se as suas raízes estiverem no espírito, a sua realidade, consequentemente, será do espírito. Mas se a sua raiz estiver na terra seca, baseada na holografia, na terceira dimensão, né, você não gera fruto. E os frutos que você produz são carnais, não são verdadeiros. O que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Toda colheita é consequência direta do tipo de palavra semeada, com certeza. A Bíblia afirma que vida e morte estão na língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Esse versículo aqui, você já conhece esse versículo aqui. Você já viu esse versículo várias vezes. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Come do seu fruto. Então, a mensagem é essa: não desista, não pare de profetizar, não pare de acreditar. Sabe, não retorne ao padrão no meio do caminho. Porque senão você vai ser mais um que vai morrer no deserto. Você vai ficar andando em círculo. Por quê? Porque desistiu. Porque não perseverou mais uma vez. Cada dia de vida é uma dádiva. Cada vez que você acorda, você respira. Você está falando o nome do Pai, né? Então, só de acordar, só de ter a oportunidade mais uma vez de acordar, já é motivo para você levantar da cama sorrindo, dando glórias ao Criador. É o dom da vida. A vida por si só já é um milagre. Nós como seres humanos, falhos, pecadores, buscamos outros tipos de milagre, né, para crer. Mas a vida por si só já é um milagre. Porque a vida veio da palavra, veio do invisível. Se torna visível aqui nesse mundo. Então já é um milagre o fato de você acordar todos os dias. Jesus reforça que palavras não são simbólicas, são criativas. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, né, e não duvidar em seu coração, assim será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Né? E não duvidar em seu coração. Não duvidar. Entendeu? Voltando àquela analogia que eu fiz, se seu coração for de pedra, a realidade não vai refletir o que você falou, porque o seu coração está endurecido. Mas se o seu coração estiver baseado no espírito, e for água, ele vai refletir a realidade, o que você quer. Né? Por quê? Porque você tem fé, porque você se baseia no espírito, porque a sua percepção foi trocada para a verdadeira. Você agora não é mais cego, você agora anda na percepção verdadeira, percebe o mundo, a realidade, através do ouvir. O princípio do eco espiritual, o delay da manifestação. Por exemplo, quando o irmão Eduardo ele faz uma live aqui, né, quando ele fala algo, existe um delay desde o momento em que ele falou para a internet, né, para o sinal chegar até a gente. Então existe um pequeno tempo ali de atraso até a voz dele chegar até nós. Entende? É a mesma coisa que esse delay que eu estou falando aqui, o delay da manifestação. Assim como o eco não retorna imediatamente após a fala, a realidade visível não responde instantaneamente à palavra. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entre a semeadura e a colheita existe tempo, perseverança, fé, porque a visão é ainda para o tempo determinado.
né? Se tardar, espera-o. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Se tardar, espera-o. Entendeu? O tardar, por mais que a gente tenha essa percepção, tá demorando, né? Isso aí é uma percepção nossa. Mas lembra que ele fala? Meus pensamentos são mais altos que os seus, né? Os seus caminhos, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Entendeu? Então, na nossa percepção de terceira dimensão, de quem está com o corpo e a consciência aqui dentro de um cubo, né, nas profundezas de água, longe do Aion, né? Por mais que ele devolveu, se nós não retornarmos em nosso espírito, não encontrarmos o reino dos céus dentro de nós, nós continuamos presos, né, a esse cubo, ao Tesseract. Então, aqui, ó, o atraso não significa falha da palavra, significa processo em andamento. Entendeu? A fé opera exatamente no intervalo entre a palavra e a manifestação, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem depende da visão interrompe a profetização. Olha o que eu falei. Se você se baseia na visão, você para de profetizar porque desanima, porque não vê o resultado instantâneo. Então você não acredita. Você fala, isso não funciona, isso é mentira. Estou profetizando há 1 mês, 2 meses, ou até 1 ano que seja, mas não acontece, então é mentira. Entendeu? E assim, essa é a receita para você morrer no deserto. Quem depende da visão, interrompe a profetização, volta ao padrão carnal, arranca a semente antes do tempo. Entende? Eu garanto para você que se você pudesse ver, por exemplo, quando você profetiza, está sendo gerada uma semente, né? Essa semente está crescendo em sua alma, mas você não vê ela. Se você, com seus olhos carnais, você pudesse ver essa semente crescendo, né? Ver a árvore crescendo até gerar o fruto, cada vez que você profetizasse, você visse o resultado dela em sua alma, aí você não desistiria. Aí você permaneceria profetizando sempre, sem duvidar, porque você, com a sua visão carnal, estaria vendo a árvore crescendo, né? Mas a percepção do Criador, ele não se baseia na vista. Isso é a fé, é crer naquilo que está sendo construído no invisível pela palavra, porque Cristo é a palavra. Pela palavra do Criador foram criados céus e terra, né, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Cristo é a palavra. Crer no Pai é crer na palavra, na profetização que está saindo da sua boca. Porque quando você profetiza baseado no Espírito, quem está saindo da sua boca é o próprio Cristo. Se ele é o verbo, se ele te deu o dom do verbo, então palavras espirituais que saem da sua boca é o próprio Cristo. É o próprio Filho do Criador. É ele quem criou tudo. E foi dado o verbo. Foi dado a nós. Então, se desfaça da percepção, de se basear na percepção da visão. Não desista. Não pare de profetizar no meio do caminho. Não pare, porque a semente está sendo gerada, está sendo regada todos os dias. E ela vai gerar o fruto. Está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz. Algo que é vivo, né? E eficaz é porque funciona. É porque ela prospera naquilo que você enviou ela. Na palavra que você falou, ela vai acontecer. Assim como a sua vida atual está refletindo as palavras que você falou no passado. Entende? Da mesma forma. Você não acredita por quê? Porque não é visível essa percepção e não acontece instantaneamente. Acontece só no futuro. Cristo explica porque muitas sementes não produzem fruto. Quando ouvem a palavra, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada. Marcos capítulo 4, versículo 15. Quando a pessoa fala pela fé, não vê resultado imediato, desiste de profetizar. Entendeu? Você profetiza, não vê o resultado, vem Satanás, ou seja, voltam os padrões antigos. Porque assim, ó, a ação de Satanás como que é? Ele não te afeta de maneira física, ele não te bate, né? Ele não luta com você com espada física, né? Com
como realmente nós fazemos aqui na terceira dimensão. Ele luta com você baseado em padrões mentais. Porque se são os padrões mentais que criam a realidade, ele vai atacar você com isso, com padrões mentais. Lembra dos arquivos que o mãe Eduardo fala? Ele vai retornar lá e buscar um arquivo. Entendeu? Um arquivo de como você era antes, um pecado ou um trauma que você tem. Vai tentar trazer isso para o seu consciente, do seu inconsciente. Ele vai trazer para o seu consciente e fazer você retornar ao padrão. Então, quando você desiste de profetizar porque não vê o resultado, você está sendo atacado por um padrão mental de Satanás. E você aceita isso. Por isso que a profetização deve ser diária, permanente, em excesso. Ela retorna à estaca zero, presa ao ciclo da realidade carnal. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tá vendo? Tiago, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler novamente aqui, ó. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Entendeu? Então você, dentro da sua alma, você está dividido entre carne e espírito, entre pensamentos da carne e do espírito, né? Um dia você acorda feliz, por exemplo, você ouviu essa mensagem aqui agora, você fala assim: "Ah, realmente vou vencer, vou partir para cima, vou criar realidade, vou profetizar". Mas aí amanhã, na primeira circunstância, na primeira ocasião, você já retorna ao padrão carnal, você já entristece. Você tinha um plano, aí acontece algo, você já desanima de fazer. E aí você é inconstante aqui, ó. O homem de ânimo dobre, ou seja, que não é perseverante, que não permanece na profetização, crendo, andando como quem vê o invisível, como está escrito lá em Hebreus, é inconstante em todos os seus caminhos. Então nada que você fizer vai para frente, porque você vai parar no meio do caminho. Entendeu? Aquele que crê continua falando, mesmo sem ver. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança? É Cristo, é o Verbo, é a palavra, é a profetização. Porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? O próprio Verbo. Se o Verbo prometeu e você está usando o verbo, vai acontecer. Vai acontecer. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Profetizar diariamente é regar a semente invisível. Tá vendo aí? Conclusão: do invisível ao palpável. Toda a realidade visível foi construída primeiro no invisível, que é o que eu falei, é o eco. Tudo que você fala, a realidade vai responder no futuro como eco. Você falou agora, ela vai ecoar, né, pela holografia e vai retornar para você. A realidade vai retornar. Só que assim como o eco, ele não vem instantâneo, ele demora um tempo, a realidade é a mesma coisa. A alma reflete aquilo que foi semeado por palavras. O eco espiritual garante: a colheita virá. O que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem, entendeu? Romanos capítulo 4, versículo 17. Assim como Deus cria, o homem, feito à sua imagem, fala, crê, persevera e manifesta. Você foi feito à imagem daquele que cria com palavra. A imagem e semelhança, né? Se ele cria com palavra e você foi feito à imagem e semelhança dele, você também cria com palavra. Você também traz realidade que você quiser. Por isso ele fala que nada vos será impossível. Por isso ele fala: se creres, verás. Se creres, verás a glória do Criador. Então, permanece profetizando, permanece na palavra. Profetiza até o fim, nem que seja até seu último dia de vida. Coloca seu objetivo na sua vida. Porque, como sempre é falado aqui, né? A qualquer momento, nós podemos deixar esse mundo. Né? A qualquer momento, o fio de prata pode se romper e nós retornamos para o mundo espiritual, para a verdade. E será que quando você chegar lá, você vai se arrepender do que fez aqui? Porque o arrependimento tem que ser aqui. A transformação tem que ser aqui.
Depois que você morre, não há mais chance, não há mais jeito. Então você tem que realmente assumir essa personalidade, a mente de Cristo, como está escrito. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, retorne à mente de Cristo, retorne à palavra, retorne à videira verdadeira, porque é de lá que vem a realidade. É de lá, a realidade é criada por árvore. É tanto que até nossa terra, ela está num tronco de árvore, não é isso? Como o irmão Eduardo ensina aqui. E a realidade é assim, é baseada em árvore. Então ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, se nós estivermos nele, pronto, acabou, a realidade é perfeita. Então, nosso objetivo aqui é retornar ao verbo. Retorna para o verbo. E é isso. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. E até o próximo.